Família vai além. Família vai do compromisso afetivo que eu tenho com as pessoas. Nós observamos hoje quantas pessoas e quantas crianças nascem hoje sem o nome do seu pai na certidão do nascimento. Crianças que têm um abandono afetivo e também um abandono material de muitos pais. Então, mas eles são do mesmo sangue, mas não é apenas isso. Nós precisamos ir um pouco mais além, mais fundo. Família é aquele que tem afeto comigo, família é aquele que tem compromisso comigo. Então, isso vai estar muito bem explicado também naquilo que nós precisamos compreender, que Jesus veio nos trazer no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Porque talvez eu esteja falando todas essas circunstâncias aqui de compreensão ao pai, de compreensão para a mãe, e algumas pessoas podem estar pensando, mas como eu vou amar o meu pai se ele me abandonou? Como eu vou amar minha mãe se ela me abandonou? Como eu vou abandonar meu pai se ele me maltratou? Como eu vou abandonar meu pai se ele maltratou minha mãe? Como eu vou amar minha mãe se ela maltratou a família? Então, todas essas dores que acontecem dentro da família. E eu acho muito interessante, porque quando Kardec ele reserva este capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, retira de um dos mandamentos que Moisés nos traz, que precisamos honrar o nosso pai e nossa mãe, ele contextualiza com algumas falas de Jesus. E aí ele não diz que nós deveríamos amar os nossos pais e nossas mães. Esse é um ponto bem interessante, porque o amor é um processo de construção. E talvez ali nos mandamentos não esteja dizendo ame seu pai e sua mãe, mas eu vou amar quem me maltratou, eu vou amar quem fez dor em mim, eu vou amar quem me abandonou. Por mais que o mestre vá dizer amai os vossos inimigos, ele contextualiza o fato do que é amar os inimigos. Amar os inimigos não é amar como nós amamos os amigos. Amar os inimigos é não querer mal dos nossos inimigos. É saber conviver de forma distante com aqueles que nos fazem mal. Então, dessa forma, Kardec ele bota lá nesse capítulo e vai nos lembrar que honrar o nosso pai e nossa mãe é um dever também nosso. Porque por mais que tenha ocorrido qualquer situação dessas que eu descrevi, eles nos deram a oportunidade de nascer e nos possibilitaram o dom da vida, para que a gente pudesse aqui estar e progredir de alguma forma. Então, só por esse fato, nós já devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Eu volto a dizer, não estou falando de amor, eu estou falando de honra. Olhar para eles, agradecer pela oportunidade e trabalhar esse processo de perdão de forma unilateral, muitas vezes conosco, para com eles. Se eles erraram, se eles não conseguiram, como nós falamos, sobre o dever da paternidade, a missão da maternidade, é uma circunstância que eles irão resolver com a sua própria consciência. Mas o fato do meu pai não ter conseguido ser o pai que deveria ser, ou minha mãe ser a mãe que deveria ser, não me dá o direito de também não ser o bom filho. Porque ser filho já é outra missão que todos nós temos. E aí olhar para eles e honrá-los. Dizer muito obrigado, para eu dar continuidade na minha existência. Então, não desejar o mal, mas também nós não precisamos amar. Jesus, Kardec, ele coloca a passagem de Jesus quando Jesus está na sala conversando com aquelas pessoas e batem na porta. E aí vão chamar Jesus e diz, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamar. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus, e muitas vezes as pessoas dizendo, como é que Jesus vai negar Maria, que chega dizendo, chama aí o meu filho, e vai dizer, quem é minha mãe? Né? Se fosse eu com minha mãe, com certeza ela vinha, puxava a minha orelha e disse, sua mãe sou eu, para que você não esqueça. Mas Jesus compreendia ali a missão e Maria compreendia a missão de Jesus ali, porque quando ele falava isso, ele estava nos dizendo que os laços consanguíneos não limitam a nossa família. E é isso que a gente precisa também ampliar os nossos laços. Jesus fala isso, Kardec vai colocar lá neste capítulo sobre a parentela consanguínea e a parentela espiritual. Se eu
considero Deus o meu Pai, e se eu chamo Deus de Pai, você também chama Deus de Pai. Se eu chamo Jesus de irmão, você chama Jesus de irmão, então nós somos irmãos. Mas a gente não pode ser irmão apenas como força de expressão ou como clichê. Dizer assim, meu irmão, meu irmão. Não. É usar da fraternidade, porque é o amor fraternal para com o irmão. Então, aqueles que talvez eu diga que não conhece, ele pode estar ali na rua nesse momento passando por frio. Quando eu olho para a Ucrânia, para a Rússia, quando eu olho agora para o Iêmen, que os Estados Unidos atacou, quando eu olho para a faixa de Gaza, quando eu olho para Israel, quando eu olho para a Nigéria, quando eu olho para o Haiti, tem irmãos meus lá. Então, muitas vezes eu digo assim, mas minha família está toda tranquila, porque eu coloquei todo mundo dentro de casa, fechei a porta e os meus estão seguros. Não. Há familiares e irmãos seus no meio da rua. Há familiares e irmãos seus passando fome. Há familiares e irmãos seus passando por abusos. Porque se a gente não tem essa concepção, porque foi a concepção que Jesus nos deu. Aqui estão os meus irmãos, disse ele. Não somos irmãos apenas de sangue. São todos que estão aqui, que fazem a vontade do meu Pai, porque o Pai é o Pai de todos. Nós somos todos filhos de Deus. Então, quando eu olho para essas circunstâncias que acontecem no mundo, e eu me esquivo dessas circunstâncias como se eu não tivesse nada a ver com isso, eu estou falhando. Mas o que é que eu posso fazer? Você quer que eu vá lá para a fronteira? Não. Eu quero que a gente comece a fazer aqui, olha, eu quero, como se eu fosse alguém, né? O que Jesus quer de nós é que nós comecemos dentro do nosso próprio lar, depois do ciclo do nosso trabalho, do social, que a gente comece a amar-se. Porque essas situações ocorrem lá, porque começou dentro da sua própria casa essas dificuldades de relacionamento. E a gente acaba olhando as outras pessoas como inimigos nossos. E nós não somos. Nós somos irmãos um do outro.